Talvez o Bitcoin tenha essa possibilidade de atingir esse patamar de ser considerado como o lastro do mundo como ouro. Não no sentido de eu vou colocar minha moeda fiduciária proporcional ao Bitcoin. Acho que isso está muito longe de acontecer, porque existe uma questão geracional aqui. A gente está falando de pelo menos uns 60 anos, 2 gerações, para chegar a uma geração que tenha vivido a digitalização a ponto de acreditar naquilo, de fato. Então está muito longe de acontecer isso. Mas acho que um comparativo, assim como acontece com o ouro ou de acúmulo de verdade. Hoje os bancos centrais, quando eu falo, eu não quero acumular título de tesouro americano porque eu não confio nele, tá acumulando ouro. Em algum momento isso tem chance de ser o Bitcoin. Porque, minha opinião, óbvio, né? Ele é superior a essa tecnologia do ouro para as coisas que a gente precisa hoje. O Bitcoin não faria sentido nenhum se a gente estivesse discutindo lá atrás o cara ter o ativo físico e ter o bem físico no mundo que era zero digital. Hoje, no mundo digital, ele faz muito mais sentido do que o próprio ouro. Buenas, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, obrigado por estar aqui para a gente trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. Galera, seguinte, hoje o papo vai ser surreal. Pega um papel, pega uma caneta, já se prepara porque hoje você vai sair daqui provocado. A gente vai ter uma trajetória aqui e contar a história de empreendedorismo, de uma trajetória muito massa do convidado que está aqui na nossa frente, mas mais do que tudo, a gente quer trazer para você uma provocação de fato, de uma coisa que talvez, e eu acredito muito nisso, mas ainda talvez, porque enquanto não aconteceu ainda está no talvez, que vai moldar a economia em breve. Já está moldando, mas vai mudar cada vez mais. Então essa é a provocação que a gente tem nesse episódio. Presta atenção, você como empresário, como empreendedor, você precisa estar atento a essas coisas para você criar suas estratégias ou pelo menos agora colocar isso no radar. E é como eu falei, eu sempre falo, né? Toda clareza vem de dúvida. Então esse episódio você vai sair daqui cheio de dúvidas. E essa é a nossa intenção, te provocar para você sair daqui de fato cheio de dúvidas. Para que a partir de agora, com essas dúvidas, você vai começando a ir atrás de informação e aos poucos ir clareando a tua informação para decidir se faz sentido para você ou não. Mas a provocação hoje vai ser garantida. Mas antes de apresentar nosso convidado, estou aqui com o Bruno Bertozzi. Esse monstro aqui, mais um, esse cara que veio para agregar o podcast e tá cada dia melhor. A gente tá no entrosamento super massa. Hoje você vai ser. Cara, curiosão hoje né? você hoje a gente vai mudar o perfil, porque hoje vai ser foda. Nossa, hoje eu tô aqui já Não, a gente tava com a cabeça explodindo. A gente tava conversando nos bastidores aqui, bicho, já estamos com a cabeça doendo. E a gente vai trazer essas coisas pro ar, porque a gente precisa também fazer a sua doer. Galera, o assunto de hoje é sobre criptomoeda, mas mais do que isso, a gente vai falar de Bitcoin, de economia, o futuro da economia, sobre impressão de dinheiro, sobre reserva de valor, muitas coisas que é importante a gente colocar na mesa e questionar as verdades absolutas que muitas vezes não são questionadas. Estou aqui com um monstro, um cara que eu já digo para vocês começarem a seguir imediatamente, um cara muito forte na internet, mas principalmente a internet, e eu acompanho o conteúdo dele, é muito bom, mas pessoalmente é bem melhor. E essa é a ideia, porque a internet, tem muita gente que é muito boa na internet, pessoalmente, deixa a desejar. Muito. Né? E, na verdade, é a grande maioria da galera hoje da internet. Mas esse cara aqui é o oposto. Pessoalmente, dá vontade de falar assim, cara, fica falando aí 5 horas, deixa eu só assistir aqui, porque essa é a vontade que dá. Tô aqui com meu brother André Franco. Obrigado. Andrezão, obrigado, mano, por topar o convite de vir trocar ideia com a gente hoje aqui, mano. Cara, obrigado. Eu tava ansioso, até porque era nesse papo da última vez, assim, acho Foi bem massa. legal. Foi massa, muito bom. Cara, o André foi no nosso Mastermind e a gente tava falando sobre proteção, blindagem patrimonial. Bicho, foi e forte. é doido, né? Foi doido forte. como um assunto liga um outro E, cara, que tá todo... A gente acha que não, mas tá tudo interligado, né? quem fala de blindagem patrimonial sem colocar cripto na mesa, não tá falando do jeito certo. Não entendeu o jeito certo de se blindar. Cripto faz muito sentido, independente das teorias, Sim. mas hoje, no presente, no que você tem de palpável e tangível, cripto já faz parte de uma blindagem surreal. Então quem fala, tô falando de blindagem patrimonial, o que você tem envolvido cripto nisso? Não, tá jogando errado. E você vê que a gente acabou de fazer também um outro, que os assessores olhando pro cripto como estratégia também. Exato. Né? É isso, quem não tá olhando tá fazendo errado. Incrível. Bora, tem muita pergunta. Andrezão, é o seguinte, antes de a gente entrar nos dias de hoje, no presente, falar de cripto, começar a doer a cabeça aí, dá um overview no Andrezinho, cara. Da onde você veio, qual a sua referência, dá um pouco de contexto até a sua vida adulta, assim, dá um overview pra gente aí. Boa.
Maravilha. Bom, obrigado pela essa introdução aí. Foi uma das top 3 introduções boas aí de podcast que eu já fui, tá? Parabéns. E, porra, bom pra caralho. Eu gostei bastante. Cara, eu sou natural do Maranhão. Meus pais são de lá, ainda moram lá. E quando eu era moleque, assim, eu sempre tinha uma... Quando você começa a criar consciência, você começa a entender o que você gosta ou não gosta. Eu não sabia pra onde eu queria ir, mas sabia que não queria ficar lá. Por quê? Eu não faço a mínima ideia. Nada me apetecia de ficar. Te provocava a sair. Provocava a sair. Não sabia o que era, então eu comecei a inventar que eu queria fazer uma faculdade que não tinha lá. E aí eu falei, beleza, eu quero ser engenheiro. Aí eu falava assim, eu quero fazer mecânica. Aí a pessoa falava assim, não, minha mãe falou assim, mas mecânica tem aqui. Não, eu falei mecatrônica. Não era mecânica, me enganei aqui. E aqui não tem. E cara, eu fui atrás disso na época do ensino médio. Eu lembro que não tinha nenhuma referência. Eu não tinha referência ao meu redor e ninguém que tinha feito nada. Então, na minha cabeça, era muito impossível, sei lá, sonhar em fazer mecatrônica, por exemplo, na USP. Eu falei, beleza, mas talvez tenha essa aqui de Campinas, que seria muito legal fazer, né? E eu queria na cabeça, queria fazer muito Unicamp. Comecei a estudar por conta própria. Na época, eu já fazia faculdade de mecânica lá em São Luís. Comecei a estudar por um período de 6 meses, tranquei, vim fazer cursinho em São José dos Campos. Acabei que não passei na... Veio sozinho ou tinha gente aqui? Não, vim sozinho. Caramba. Fiquei sozinho fazendo cursinho. Cara, foi uma das épocas mais transformadoras para mim, porque foram 6 meses que, de fato, eu só estudei. Eu lembro que eu cheguei na véspera do vestibular, desculpa, na segunda fase do vestibular, e eu fui pra prova pensando, putz, será que eu poderia ter feito mais alguma coisa? E eu realmente não tinha espaço para fazer mais coisa. Eram 4 horas dormida, o resto literalmente tudo estudando. Caramba, que legal. Na época do cursinho poliedro, assim, ele tinha uma sala que era uma luz dessa aqui para cada um. Então, assim, eu tinha a iluminação mais forte do que essa que tem aqui. Você não via, parecia um cassino. Você não sabia se era dia ou era noite. Caramba. Era luz infinito e você estudava infinito. Então, era basicamente, virava à noite, estudava, dormia 4 horas e mandava bala. 6 meses nessa loucura, assim. Acabou que eu não passei em Campinas, mas eu consegui passar na USP, que eu achava que era impossível passar. Caramba, que legal. Aí eu fiz mecatrônica lá. E, cara, eu queria muito Quem faz mecatrônica, ele quer 2 coisas quando ele chega lá. Ele quer ser homem de ferro ou ele quer construir um Transformer. É isso. Quem faz engenharia mecatrônica tem isso na cabeça. No primeiro ano, tem uma série de palestras lá que eles fazem com os alunos antigos, que eu acho fenomenal, assim, que é a Semana da Mecatrônica. Tem vários locais que tem isso, de semana de curso, que o cara que chegou lá, ele começa a se desiludir num bom sentido. Que, tipo, ele deixa de ficar iludido, que ele entende que, por exemplo, cara, você quer fazer um robô, beleza. Você não vai construir um robô todo, você vai ser bom de joelho de robô. Então, pensa hoje nesse robô humanoide, tem um cara que projetou aquele joelho, que ele é o melhor de joelho de robô, que ele tem a sustentabilidade certa, a pressão que tem que ser executada, e a forma mecânica... Igual medicina. Exatamente. Igual medicina. Ele é bom daquilo, e ponto. E aí, pra quem é generalista ou quer aprender várias coisas, aquilo frustra, porque você vai afunilar tanto que não vai fazer sentido. Mas beleza. Isso eu não quero fazer. E depois eu fui entendendo que, na verdade, eu não queria ser engenheiro, principalmente pelo plano de carreira que tinha da faculdade de engenharia. É horrível. O plano de carreira de engenheiro é horrível. É um cara muito foda, que entende muito, que vai no máximo na largada ganhar uns 3 contos, que não vai ser contratado como engenheiro, depois 5, e ele vai sofrer muito porque é tudo replicação do que acontece lá fora. Então, eu falei, beleza, essa engenharia não serve pra mim. E ali eu acho que, em retrospecto, né, eu olho para aquilo e foi uma maturidade muito boa na minha cabeça de entender que eu não queria aquilo enquanto todo mundo da minha faculdade queria. Desejava, achava que era isso. Todo mundo, Aí, a percepção que eu tive no segundo ano, final do segundo ano de faculdade, foi o que meus amigos tiveram no 4º ano. Que eles vão pro mercado e falam, cara, o que eu aprendi aqui não vale de absolutamente nada. Porque o cara se aplicou para uma vaga não de engenharia, porque o salário não era bom, ele começou a ver que não era bom, aí ele se aplicou para um banco. Aí ele foi para fazer SEO de uma empresa, porque o pessoal de marketing não entendia tantos dados quanto se precisava na época, naquela transição para o marketing digital. E a galera falou assim, aí ele se tocou. Aí no 4º ano ele se toca, aquilo tudo que ele aprendeu não ia valer de nada, que é uma mentira. Porque, na verdade, a soft skill que ele aprendeu de tomar porrada e de resolver problema é muito valiosa. Por isso que o mercado busca engenheiro. Exatamente. Então, assim... o engenheiro dominar o mercado em todas as instâncias, né? Em todas as instâncias. Mercado financeiro como todo, marketing, é tipo isso. Se o cara não souber tecnicamente e ser analítico, né, que é a base ali da engenharia, não vai. Quando o engenheiro foi formado por uma boa faculdade, cara, é praticamente crivo básico de você ter um cara com bom raciocínio. Sim. Um cara que fez FEI. Cara, pode contratar. Mas você formou na FEI? Ele, no mínimo... Claro que você vai ter que avaliar todas as outras coisas, mas o cara é um cara inteligente. É que o racional lógico deles é muito bem estruturado. Então, você aprendeu a executar um racional lógico durante 4 anos ali. É impossível você, no mínimo... Não é 5. Engenharia é 5. No mínimo, você não ter boas avaliações do negócio. Exato. Exatamente. Né? Ser crítico, saber como que o negócio, de fato, se movimenta. Porque...
cara, racionalmente você tem. Não é aquele negócio de... Eu fiz faculdade de marketing. É humanas. Não sei o quê, vamos inventar alguma coisa. É isso, abstrato não, cara, pra não caramba. tem como inventar, irmão. É isso daqui, tá acabou. tudo certo, né? É isso, Exatamente, concordo segue, com mano. você. E nesse momento, né, tipo, o pessoal fazendo essa transição, eu já estava preparado para aquilo, e aí eu acho que foi um primeiro, talvez, erro, assim, mas óbvio pela falta de maturidade, eu achava muito que eu queria empreender. Assim, eu achava de verdade que era isso que eu queria fazer. Depois que eu tentei, e foi muito rápido, assim, só para contar um pouco desse contexto, na verdade eu não queria empreender, eu queria autonomia. Sim. Eu me entendi isso depois de 2 anos, eu falei, era isso que eu queria. Porque assim, o que eu queria? Um projeto, me dá um desafio e resolve. Tipo, é isso aqui, amigão, se toca aí, toca pra frente. Por quê? Quando eu comecei a empreender, eu falei, não, cara, eu passei a faculdade inteira falando que eu queria empreender, porque eu achava que era isso. E aí chegou na cara do gol, eu falei, beleza, eu não vou ser um bundão de começar a fazer trainee, porque eu falei a vida inteira. E vários amigos meus que me acompanhavam em projetos de empreendedorismo voltaram pra trás. Porra, mas agora eu vou fazer um trainee, né? Não, você não quer empreender? Não, mas, pô, agora tem que pagar as contas e tal. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu queria empreender. Na época eu já tinha conhecido Bitcoin por estar estudando, porque eu comecei a investir meu próprio dinheiro. Que época é isso? Isso, 2014 eu fiz intercâmbio na Hungria, voltei... Cara, fez intercâmbio na Hungria? Na Hungria. Porque, tipo, tinha vários intercâmbios pra fazer, mas, tipo, eu sabia que se minha vida der certo, eu ia pros Estados Unidos de algum momento, feira. Eu tinha na cabeça isso. Eu falei, cara, Europa eu nunca vou. Eu não queria muito para destino comum. E o fato da Hungria ser um país relativamente barato, porque ela é leste europeu, e o meu custo de vida ia ser muito melhor. Pra você ter uma ideia, a gente ganhava Mas você uma foi bolsa... fazer intercâmbio de línguas? Não. Porque... Foi fazer engenharia. Bom, porque... Não, ninguém aprendeu húngaro aqui. Não, e era a época, assim, não sei se vocês lembram do contexto que a gente vivia, era a Dilma que fez o Ciência Sem Fronteiras. Que, em teoria, era o Bolsa Família para classe média. Total, assim, a verdade foi literalmente essa. Mandou muita gente para fora. E mó galera, cara. Deu bom pra caramba. Isso aí foi um baita programa. Primos que fizeram. Assim, na minha época, medicina. Quando o pessoal ia para um projeto de trainee, o cara tinha vergonha de falar que não tinha feito intercâmbio. Porque era exceção, era exceção. Quem não fez era exceção. Todo mundo tinha feito. E, cara, tem muitos filhos do Ciências Sem Fronteiras que eu falo, caramba, meu. Ciências Sem Fronteiras. Inteligente pra caramba. Foi muito bom. Devia voltar isso aí. Porque amplia o horizonte do brasileiro. Sim, cara. total. Eu tenho minhas dúvidas de quanto isso aquilo rendeu pro Brasil, mas assim, individualmente pras pessoas fez muita diferença. Total, Vários amigos meus falaram assim, isso aqui é o mundo, assim. A galera estocou que de fato existe um mundo, né? Se o Brasil fizer isso e depois conseguir reter esse talento, essa pessoa aqui no Brasil, porque também não adianta você mandar o cara pra lá e não oferecer um país bacana pro cara prosperar. Muitos cérebros saíram por causa das coisas que aconteceram. Mas é exatamente o que acontece com o exército, né? Com marinha. Os caras são inteligentes pra cacete. Porra, se a gente usasse toda a capacidade intelectual dessa galera, era muito melhor do que a capacidade física. Sim, verdade. Muito inteligente. E, beleza, aí eu voltei Aí eu tava no final da faculdade, comecei a empreender e eu lembro que eu queria muito ensinar meus amigos a investir. Só que, cara, uma república. Imagina você sentar lá, tomar uma cerveja e eu falando sobre as coisas. Aí o cara prestava atenção em 15 minutos que eu falava e depois foda-se. E eu animadão pra falar sobre aquilo. Tinha aprendido sobre tesouro direto, economia e tudo mais, o que é a Selic, o que é a inflação. Aí eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo. Aí eu falei com um amigo meu que já estava trabalhando na época, falei assim, cara, eu tenho uma ideia, mandei à noite, sabe aquelas ideias de empreendedor, que você tem um puta negócio na cabeça, assim, aí no outro dia eu acordei de ressaca moral, falei, puta, eu escrevi tudo isso pro cara, assim, parecia que você tava chavecando alguém que você tinha dado vergonha. Sim. Aí eu entrei pra ver, ele falou assim, cara, porra, Andrezão, na época, Andrezão, não, tô mentindo, meu apelido era Maranhão na faculdade. Porra, Maranhão, meu empreendedor, mandou bem, vamos fazer executar essa ideia. E a ideia era, tipo, fazer um curso focado no público de faculdade para ensinar investimento usando uma linguagem que a gente conseguia linguagem que era o público jovem. Então a gente copiou um material da Empíricos, pegou tudo que tinha lá e transferiu as coisas tipo básicas. Lá, Selic era a média para passar de ano e a inflação era a inflação era a média para passar de ano e a Selic era a média da turma. Tipo, sei lá, a gente explicava lá que na faculdade os 5 bola era a inflação e o 7, que era a média da nossa turma, era a média, era a Selic. Então, cara, ensinou a galera lá. E nesse momento começava a surgir o embrião de ensinar o pessoal sobre cripto. E a minha decisão na época de ensinar o pessoal sobre Bitcoin era, cara, eu quero ser o primeiro cara que falou isso pra você. Porque eu não quero estar aqui sabendo disso e não ter te falado. As caras eram as melhores. Galera, o Bitcoin funciona dessa forma e tal. Aí o pessoal assim, ó, Isso que ano? 2000 e... Isso 2016. Você já investiu em Bitcoin? Em 2015 eu tinha começado a investir. Estourou esse aí. Estourou esse aí. Em 2016 eu falava sobre isso, galera, assim, ó.
Encerrou na cadeira. Aí quando deu o boom em 2017, vários desses alunos que a gente teve lá falaram: você falou pra mim, né? Você falou pra mim. Você falou um gênio aí. Exatamente isso aí. Porque eu queria falar assim, eu vou ser o cara que vai falar isso aqui. Mas a hora que caiu eu também falava, não, mas é isso. Aí eu vou te contar a história de verdade, assim. Porque 17 você era gênio, 18 você fala assim, a galera trabalha com cripto e trabalho mesmo. Você faz o quê? Piramideiro também. Cara, só pra mover rápido, a gente copiou um curso da Empíricos, montou essas aulas. Por um acaso eu conheci um dos sócios da Empíricos no evento, dei o pitch da ideia pra ele, que na época era cabeça de investidor, só o curso. A gente montou o curso dentro da Empíricos, a gente vendeu pra base dela dentro da Empíricos. Caramba. A gente foi compratado, que eu falo, que é tipo o IQ Hire, né? Tipo, trouxe a gente com o brand que a gente criou pra tocar dentro da Empíricos, basicamente isso. E a gente, tipo, em 2017, 2016 a gente fez o lançamento do curso no final do ano, 2017 a gente virou pra dentro da Empíricos, era eu e esse meu sócio que eu convenci a entrar comigo. Lá dentro a gente criou aprendeu todo o modelo de negócio da Empíricos e criou o Invest Aí, que até hoje tem YouTube disso aí. A gente tem lá o meu vídeo do molecão falando as coisas tudo errado, tudo travado no vídeo e falando sobre o Bitcoin. Aí beleza, 17 a gente entra na Empíricos, começa a aprender o modelo, cria o Invest Aí e do meio de 17 pra frente, cripto começa a estourar. E aí foi meio que na ideia do, tipo, em terra de cego, quem tem olho é rei. A gente sabia o que era carteira, o que era transferência e tudo mais, foi dragado, virou analista dali pra frente. Aí 17 era tipo isso, só pra chegar no ponto, 17, cara, você é herói, gênio, pô, acertou e tudo mais. 18... foi um ano em que muito desafiador. O Vinícius, que era meu sócio que entrou comigo, ele começou a ir para outra área dentro da Empíricos. Teve um rolo ali no meio do caminho que ele teve que sair, porque ia montar um negócio dentro da própria Empíricos. Não deu certo, ele foi movimentado para uma outra área, eu fiquei sozinho. E ali foi um momento para mim que eu falei assim, o Vinícius, ele foi um dos caras que era a maior média da minha faculdade. Ele era o cara mais inteligente do coisa. Ele era o mais inteligente e o mais burro fazendo um negócio, né? Tipo isso. Que do segundo ano pra frente, eu me toquei que não era aquilo que eu queria fazer. Então eu falei, mano, vou passar aqui de boa, vou tocar. Vou aprender soft skills de empreendedorismo. A minha ideia era essa. E aí ele começou a tocar outra coisa, 17, 18. Começa a desmoronar. Aí chegou no final do ano... O pessoal sempre fala assim que o momento de day one na vida do empreendedor e tudo mais é sempre um momento bom. E pra mim foi um momento muito ruim. Porque era um momento em que o mundo falava pra mim, isso vai dar errado. E o meu chefe me ofereceu uma outra vaga dentro da empresa para sair disso. Tipo, ele na visão dele, estava jogando um colete salva-vida para mim. Ele falou assim, amigo, eu vou te salvar daqui. Se ele me perguntasse aquilo 2 semanas antes, eu teria ficado balançado. Só que 2 semanas antes, eu olhei para o mercado e falei assim, beleza, eu tenho que decidir uma coisa aqui, porque isso aqui é minha carreira. Tipo, eu tenho que decidir se eu quero continuar e se faz sentido. E eu lembro que eu revisar todos os textos. Não tinha muita coisa que eu tinha lido, aprendido sobre o Bitcoin. Tudo isso que talvez exploda a cabeça das pessoas. Eu olhar para aquilo e falar, cara, eu não tô errado, o mercado tá errado. O primeiro passo é esse, em 2018. Beleza, segundo passo, beleza. Eu vou dedicar 10 anos da minha carreira para isso. Primeiro momento eu falei... E você foi muito antecipado. Cara. Porque hoje tem muita gente que já defende isso com unhas e dentes e fala, caiu, compra. Isso, mas exato. Você tava... Mas imagina, é uma baita ousadia que você chega lá e vira e fala, cara, o mercado tá errado. Sim. E tipo assim, um moleque. Moleque, exatamente. Com pouco tempo de Você tinha quantos estudo, anos nessa época? 2018, né? Eu tinha 25. Olha isso. Então, moleque com pouco tempo de estudo, analisou alguns papers ali, algumas coisas, e falou assim, o mercado tá errado, eu tô certo. Isso, aí vou beleza. Ficar. O mercado tá errado, eu tô certo. Eu vou ficar e vou transformar minha carreira nisso. Tá em jogo. Porque a primeira coisa que eu falei era... eu vou ficar o resto da vida. Aí eu falei, puta, com 25 anos você começa a ganhar uma maturidade próximo dos 30, você entende que a vida toda é muito tempo. Eu falei assim, beleza, eu vou prometer pra mentir, 10 anos eu vou ficar aqui. Então até 2028, pelo menos, eu tô aqui. Talvez 2028 eu renove o voto, mas nesse momento foi isso. E aí eu olhava para aquilo e falava, beleza, carreira, beleza. Naquele momento eu entendi que a carreira valia menos que a grana. Depois eu entendi que tem uma frase que o pessoal usa bastante, que é quem contribui mais pro café da manhã americano, né? Que é o porco com a galinha, né? O porco por causa de tirar a pele. Depois de muito tempo eu entendi isso. Porque eu tava dando o melhor de mim era aquilo. Total. Aí eu falei, beleza, se eu tenho isso, segundo ponto, beleza. Eu tenho que colocar dinheiro nisso. E aí foi, acho que, uma das maiores apostas que eu fiz naquele patrimônio que eu tinha naquele momento em cripto. Peguei uma grana, falei, cara, eu tenho que botar minha boca onde o dinheiro tá. E eu lembro da minha irmã perguntando pra mim assim, o que você acha do Bitcoin? Eu falei assim, eu tô fazendo isso, vamos fazer. Então, sei lá, nós dois compramos Bitcoin de novo. E você comprou mais fortemente. No pior momento. Isso, todo a 13 mundo mil falando reais. mal. A 13 mil reais. Nossa, basicamente isso. Nossa. Hoje chegou a 94 e todo mundo falando que vai quebrar o Bitcoin. $94 mil, 500 mil reais, né? Você comprou a 13 mil reais. 13 mil reais. Puta que pariu, mano. Ele comprou a 13 mil reais, tá 500 mil reais. E aí o ponto é... Doideira, hein?
nesse momento eu falei, beleza, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo passo. Cara, se eu acho que se essa oportunidade existe mesmo e tá todo mundo errado, além de ganhar dinheiro, eu vou capitalizar a minha própria profissão em cima disso. Foi no momento que eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. Eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo no Instagram porque não tem conteúdo bom. Cara, eu entrava no Instagram, digitava hashtag Bitcoin, Bitcoin Brasil, só tinha pirâmide. Não existia conteúdo bom. O conteúdo bom era um conteúdo muito raso. E ali tem um problema de quando você está um pouquinho à frente do seu tempo que ninguém entende o que você está falando. Então, assim, você acha meio doido. Você acha meio doido. Assim, você está falando umas coisas um pouquinho mais complexas e ninguém entende. Eu falei, beleza, vou continuar fazendo isso aqui porque eu acho que isso aqui vai pagar dividendos a longo prazo. No momento em que, se tiver um cara um pouco mais consciente do que eu estou falando, ele vai estar aqui me seguindo. Vai embarcar. Ele vai estar aqui me seguindo, porque ele não vai estar seguindo o piramideiro, ele não vai estar seguindo esse conteúdo raso. Beleza, comecei a produzir conteúdo em 2018 para o Instagram. Dali para frente, né? Imagina que a gente teve, e eu já tinha carteira com os clientes acompanhados, 17, em 2 meses a carteira subiu 217%. 2018 ela caiu 82%. Tipo, eu lembro que a gente ficou quase no negativo. No agregado de 2018 ela caiu 82%, mas a verdade é que no meio do caminho ela caiu mais, eu fiquei meio que no negativo ali por algum momento. Foi a primeira vez que a carteira como todo ficou no negativo. Dali para frente, 12 meses depois, a carteira subiu 100%. Tipo, e essa volatilidade, obviamente, faz parte do mercado. Né? E é normal. E a evolução dali, a gente pode trazer outros papos, assim, o contexto geral do Andrezinho até essa vida adulta aqui de cripto. Foi aí. E esse 2018 como Day One, e que teve, como eu falei, que teve dividendos muito altos. Quando a 2020 voltou, o mercado começou a falar disso de novo. Agora imagina que você estudou tipo 10 horas por dia, um conteúdo ultra mega qualificado, porque a gente na Empíricos conseguia pagar produtos caros que ninguém no Brasil conseguia pagar. Você tem um nível de como maturo estava o mercado, os caras que eram analistas não conseguiam pagar $200 anual por um conteúdo de alto nível. Eu conseguia pagar isso e outras coisas, porque a gente tinha volume de pessoas. Então imagina esse conteúdo de qualidade, eu aprendendo 18, 19, 20, 10 horas por dia estudando esse mercado. Quando chegou esse lá... era o teu trabalho. A galera voltou a falar, é como se, cara, imagina conceitos básicos que você hoje conhece e que são deturbados por uma pessoa que está chegando agora, que não entende muito bem ele. E aquilo era a verdade do mercado brasileiro. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, cara, eu não vou conseguir... os meus pares no Brasil, eles não sabem o tanto que eu sei aqui. Então, eu vou ter que começar a navegar sozinho aqui. No sentido de, o que eu falar... é mais próximo da verdade do que esses caras, porque esses caras estão em 2017. Então, várias coisas que eu tinha passado e falado lá que eu aprendi que era errado, eles estavam repetindo. Cara. Então, eu falei, cara, isso aqui dá pra nadar. E foi o que deu certo, assim. Tipo, long story short, que, tipo, em 2021, a gente termina um ano com um dos ativos dentro da carteira, que foi o que mais valorizou quase no ano de cripto inteiro, que era o de jogos, né? Que era o AXS, que é, tipo, até hoje... Quem me acompanha e são os meus clientes hoje fizeram muita grana depois daquilo. Né? Tem um cara que é o cliente que, inclusive eu conheci ele muito depois até dos meus pares no mercado que conheciam ele de outras coisas. Cara que tinha pousada no interior de Pernambuco e hoje ele consegue fazer 18 milhões de reais com essa única e específica recomendação. Caralho! Tipo, e aí, óbvio, esse é o potencial, acho que, de modo geral, de cripto. O assunto aqui, acho que talvez é o outro, mas eu só quero mostrar quão plural é essa tecnologia, quais as possibilidades aqui que acontecem. Tá, eu vou começar perguntando, então, porque eu acho que tem coisas... Já tá com a cabeça doendo? Não? Já tô aqui, eu tô viajando aqui nos negócios já. Mas só pra gente poder contextualizar, que eu acho que é super importante. Cripto é Bitcoin, Bitcoin é cripto? Contextualizando de maneira mais prática da, sei lá, etimologia da palavra. Cripto engloba tudo e Bitcoin é uma cripto. Só que o Bitcoin é que ele começa com tudo, né? Tipo, sei lá, você começa a ouvir falar da internet de modo geral quando alguém te apresenta um e-mail. O e-mail é a ferramenta, mas existe toda uma internet ao redor em cima disso que vai ser criada a partir daquilo. Então é basicamente isso. Cripto, ela é Bitcoin e Bitcoin é cripto, mas cripto abrange muito mais coisas. Beleza. Cripto é a internet. Não é só pra gente poder contextualizar, porque todo mundo fala assim, eu tenho, sei lá, cripto, mas o que é cripto? Uhum. Né? Eu tenho Bitcoin, e tem muito lixo. Sim. E tem muito lixo. Acho que o pessoal não entende muito vincula um ou outro e acho que é um único ativo só, né? Não é tão errado porque, sei lá, 50% do market cap do mercado, do volume do mercado como um todo é Bitcoin. Então, assim, no limite, se quisermos explicar o mercado cripto como um todo, com uma definição de um ativo, seria o Bitcoin. Não é tão errado assim, tá? Tá, não. Caramba, 50% do mercado de cripto 50% é Bitcoin. em tamanho de mercado Caraca. Bitcoin.
Doideira. Bizarro, né? E aí eu vou pra segunda. hoje vocês deixaram. Não, é bom. Traz as definições agora. E é com B ou qual é o B que tem, né? Tá de sacanagem. Hoje, cara, você que não entende nada, Satoshi, quem é sinta-se Satoshi? representado, entendeu? Pô, o cara que teve que... Olha só, eu tive que comprar cripto em 2008... Porque os caras hackearam a empresa e tomaram uma parte lá e a gente teve que comprar cripto pra poder pagar eles. Cripto, eu te falo... Bitcoin, era Bitcoin. 2008 era Bitcoin. Tivemos que comprar esse negócio e eu perdi a carteira do que eu tenho lá. Mas você não pagou, você pagou pra ele e perdeu o resto. Pra ele, perdi o resto. Ele não sabe nem onde tá. Não sei nem onde tá. Cara, que delícia, cara. Eu fico muito feliz de não... Eu posso ser um milionário de cripto. e essa merda tá em algum lugar que eu não sei aonde, entendeu? E pior que isso é normal, né, cara? É normal. É normal. O estudo mostra que de 20% a 30% dos 21 milhões de bitcoins que existem estão perdidos. Tipo, Olha que 20, 30%. doideira. Olha que doideira. Algum deles é seu. Algum deles é seu. Algum deles tá nesse mar vermelho aí que eu tô maluco. Mas boa, vamos lá. Então, como que eu faço... Eu sou leigo. Eu tô lá, eu sei que é Bitcoin, eu sei o que é cripto, e tem muitos dos mercados ou vários aplicativos, ou por assim, que eu consigo fazer lá as aplicações. Mas o que é entrar de fato no mercado de Bitcoin? Legal. O que é comprar um Bitcoin? O que é esse ativo? Será que é um ativo físico ou, enfim, o que é? Só digital? É só um número? Igual eu vejo na bolsa? Enfim, como que eu tangibilizo isso? Ele perguntou igual um leigo total. Legal. Eu achei maravilhoso. É exatamente isso. Porque a pergunta é essa. Talvez tenham pessoas Isso. aqui que nunca só ouvem falar na internet. É igual caviar, né? É isso. Mas é essa a ideia. Então, o Bitcoin é puramente digital. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre isso num curso que a mãe viu, eu cheguei em casa, ela falou assim... André, isso é verdade mesmo? Eu falei assim, você achou que é mentira um vídeo, né? Tipo isso. Porque a sensação é essa, assim. Quando eu falo que é unicamente digital, as pessoas, tipo, beleza, então não existe, né? Não faz sentido. Só que aí eu vou retomar, assim, só para responder essa pergunta, que é a primeira coisa quando a pessoa tá descobrindo o Bitcoin, ela empaca, né? Mas como assim? Não existe de verdade? Eu sinto muito te informar, meu cara, que tudo que você acredita, ele na verdade não existe. O próprio conceito de empresa, ele não existe biologicamente, não existe fisicamente. É tudo uma ilusão e crença. É uma ilusão e crença, uma realidade intersubjetiva que a gente compartilha. Você acha que existe empresa, a gente tem uma cultura e a gente compartilha. Mas é só a nossa cabeça. É uma movimentação de retóricas. Exatamente. Cada um conta uma história. E Se eu contar a história mais convincente, beleza, o meu ativo sobe. E todo mundo acredita que nós temos uma empresa que essa sala que a gente aluga é a Crosshost. Isso. E que essas luzes aqui e essas pessoas que trabalham aqui formam um time, pronto. É isso. É uma realidade compartilhada, é isso que e basta. O CNPJ que tá lá na junta comercial define isso, pronto. Agrega sabe, tá todo mundo acreditando nessa história. Isso. É uma brisa. Mas é porque fisicamente você consegue apalpar. Palpar, exato. Mas o que você consegue apalpar? Não, então, de fato você consegue visitar um CNPJ. Não, você consegue visitar um espaço. O local, um espaço. Ele tem um espaço, mas de fato você tá olhando. Exato. Negócio. Mas cara, o problema é tipo assim, você quer ver um negócio muito doido que eu posso... Vou ver se eu comparo aqui. Vai lá. Vou entrar nesse negócio. Tá bom, não, tá ótimo. Tá ótimo. Quando você tem dinheiro, você não tem dinheiro, você tem número. Sim. Exato. Você não tem a moeda. Exato. Certo? Aí você vai lá e saca aquele dinheiro. Aí você vê sair de um número e, putz, tá aqui na minha mão, eu tô olhando esse número. Você tangibilizou. Quando a gente começa a olhar pra atualidade agora, cara, eu tenho um cartão. Quanto que vale esse cartão? Não sei. Ele tem um limite e eu consigo fazer o quanto de compra eu quero. E é muito do que acontece, de fato, com moeda. Só que quando a gente vai pra empresa, eu tenho ativo físico, cara. Eu tenho uma empresa que tem as pessoas que falam sobre aquele... Mas todas essas coisas em volta só estão acreditando numa história. Exato. É uma realidade contada por alguma coisa, mas teoricamente ela tem um lastro, que são as pessoas... isso é verdade. Pessoas num mesmo local contando uma mesma história. Tem um lastro ali. Mas pensa no ouro. O ouro tem lastro? Então, mas o ouro fisicamente você consegue pegar. Então, mas você concorda que é o seguinte, tulipa um dia já valeu dinheiro. Porque as pessoas acreditavam nessa história. Se as pessoas pararem de acreditar que o ouro vale dinheiro, ele para de valer. No final, é sempre lastro em pessoas. No final, crença. A gente tá sempre no marxismo, nos negócios meio idealistas. É sempre lastro em crença do que uma comunidade acredita que aquilo vale.
Se valer... Vamos sair do marketing e aterrissar já começou a viajar. Vamos sair do marketing que é viagem e aterrissar na engenharia que é mais racional. Sair do Sapiens e ir pra planilha, né? O Sapiens ele fala isso na realidade subjetiva. Mas tudo beleza, então assim, eu queria que entendesse o que é o lastro ou seja, o que a gente pode acreditar? Qual é a história contada por trás do Bitcoin? Legal. Eu acho que, na verdade, eu sinto o Bitcoin hoje, entendendo tudo que eu já li, como essa única coisa fixa nesse mundo de moedas que a gente vive, de impressão de fiduciária que a gente vive. O que eu quero dizer? Ele é a única coisa que tem regras claras de impressão e como ele deve funcionar e de maneira transparente. O que eu quero dizer com isso? O Bitcoin hoje, você sabe quantos Bitcoins existem, você sabe em que endereço que ele está, né? Onde que ele está localizado aqui. E por ele ser puramente digital, na verdade, ele é uma vantagem. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando de escassez, que é o que talvez defina as principais coisas que têm valor hoje na nossa vida, não como única característica, mas uma das características, eu defino essa escassez que a gente conhece no mundo físico como escassez física, e a escassez que o Bitcoin apresenta é uma escassez digital. É uma escassez inventada, só que para ela ter um lastro, ela precisa ter essa confiança, e a confiança vem por meio do código. Beleza. Então, a escassez digital do Bitcoin, ela é confiável por código. Porque se eu olhasse para o Bitcoin e falasse, olha, esses 21 milhões que você falou para mim que existem, eu posso comprovar que, na verdade, são 22 milhões, acabou a confiança nesse negócio. Se eu transferir para você e, na verdade, agora eu posso tomar de você, acabou a confiança nesse negócio. Então, existe um lastro em como o código é construído, como ele opera e, principalmente, quanto de uptime, né? Quanto que ele está online por esse todo o tempo. Esse é o lastro dele. Quando eu comparo a questão da escassez física com escassez digital, vem o grande, talvez, divisão de água, divisão de cabeças aqui, para quem entende, quem talvez não consiga entender isso. A escassez física hoje no mundo, ela depende, e a minha visão sobre isso, é sobre os processos produtivos que a gente tem na nossa vida hoje. Exemplo, a água, ela não é escassa, ela é escassa de maneira potável. O Bill Gates tem um empreendimento que ele quer pegar água do mar e dessalinizar por menos de $1 o litro. Se ele conseguir isso, ele consegue entregar água potável para locais onde na região de litoral, próximo do litoral, onde você não conseguiria entregar esse tipo de água potável. Então, esse é a coisa dele. Então, a água hoje nessa região, ela é escassa e delimitada pelos processos produtivos que a gente tem naquela região. Se alguém conseguir dessalinizar, consegue. Resolveu. E aí você fala, mas isso aqui é um negócio meio viajado e tal. Será que isso acontece na vida real? Acontece. O alumínio hoje, ele é o metal, terceiro ou segundo metal, mais abundante na crosta terrestre. Só que não na figura do alumínio puro. Ele é juntado com oxigênio, que é a bauxita, e que você, com o processo produtivo, você consegue tirar o alumínio. Pra você ter uma ideia de quanto isso é bizarro, o Napoleão, na época do império dele, ele servia ele e os principais convidados com talheres de alumínio, porque era mais escasso que o ouro. Ele provavelmente, se ele chegasse agora sem embrulhando papel alumínio... Porque o processo produtivo era complexo. Sanduíche, exatamente. Não existiu o processo produtivo. Por incrível que para um serendipity da história, o cara que descobre a bauxita e descobre o modo de extrair o alumínio da bauxita, ele também é francês. 60 anos depois do Império de Napoleão. Então, assim, hoje quando a gente olha para essa ideia de escassez física, ela parece muito superior a essa invenção que a gente teve no digital, mas ela não é, porque ela não é verificável. Você não sabe hoje quanto está sendo impresso de ouro no mundo, quanto que está sendo tirado, impresso não, quanto você tem tirado de ouro no mundo e como que ele está espalhado pelo mundo. E até quem tem as fontes de ouro, você não consegue ter a certeza de que aquele ouro de fato existe. Existe uma teoria da conspiração que o Fort Knox nos Estados Unidos não tem o ouro que ele diz que tem. Caraca. E porque ninguém comprova. Ninguém comprova. Você não consegue ter alguém lá, uma auditoria externa ou várias auditorias para comprovarem que tem aquele ouro. E mais, você consegue você sendo dono de uma mina, você consegue influenciar a extração de ouro. Então, por exemplo, eu e o Bertozzi temos ouro. Temos uma extração de ouro. Então a gente manipula o mercado. Porque, o ouro está caindo de preço. Porque, naturalmente, está tendo uma oferta maior do que a demanda. O que a gente faz na nossa mina? Segura a produção. Vamos desestimular o mercado, porque eu sou um grande produtor, no caso, minerador, eu vou pôr menos ouro no mercado e automaticamente o valor vai subir. Então, os produtores têm poder sobre a arbitragem do valor.
Não, faz né? muito sentido isso. E aí... Mesmo sendo ouro, que é a grande reserva de valor. E o mais doido é isso, né? Porque todo mundo fala Acredita. que o lastro do ouro é o mais seguro. É que o lastro é o próprio nele, assim. Na verdade, não faz tanto sentido. Nele, né? O fim é nele, né? Aí o pessoal traz uma questão do tipo, mas você tem a questão dos condutores, mas tem condutores melhores, mais baratos. Mas ele vale porque as pessoas fazem joia, mas elas fazem joia porque ela bota valor nele, assim. Exato. A coisa, você agrega valor nele. É uma referência circular, assim como o terraplanista, assim. Na verdade, você tem que justificar de outra forma. Existe uma realidade subjetiva que aquilo historicamente servia para condutor, servia para ser maleável, era o metal que tinha algumas vantagens e propriedades dele, que agora tem outras coisas com ligas que entregam melhor do que isso. Só que ele Crença ainda... popular. Coisa popular. Crença popular. Ainda é escasso, de fato, e as pessoas atribuíram. Como muita gente acredita que ele tem valor, já que eu consigo vender para você por um preço mais alto, beleza, então segue o baile. A gente vai conseguir tocar dessa forma. E sabe o que é mais louco? Por exemplo, o ouro, ele é um lastro, certo? Só que, aí a gente vai entrar daqui a pouco nisso, ele não é mais um lastro, porque as economias pararam de lastrear suas moedas em ouro. Então é um ponto importante que a gente já vai entrar logo mais, mas mais do que isso, você vai lá e compra ouro. A grande maioria das pessoas que investem em ouro, eu mesmo já investi em ouro na XP. Eu comprava ouro, mas o ouro que eu tinha era um digital. Era digital. Eles não me entregaram uma pepita. E se eu falasse para XP, quero sacar, ele não sacaria. Sim. Então eu tinha um papel dizendo que eu tinha ouro. É a mesma coisa que se todo mundo fosse sacar em dinheiro hoje, não tem dinheiro suficiente. É a mesma coisa do cripto, sendo você comprando o cripto, não falando mal, mas no Nubank. No Nubank, o corretor não é seu. Você tá acreditando na promessa de que eles estão comprando o cripto. Era esse daí. Como que eu faço para entrar no mercado do Bitcoin? Aí você consegue tangibilizar em algum momento esse digital. Porque o Bitcoin tem uma característica que ele permite com que você faça autocustódia de maneira muito simples. E a forma como ele começou facilita com que as pessoas tenham acesso a essa autocustódia. Quero dizer, o ouro, ele existia todo esse mercado que a gente tem de ouro mesmo físico, até o momento em que você tem uma institucionalização dessa coisa, até você ter um ETF, que é isso que o Felipe comprou. Então, o ETF, ele não faz com que você consiga sacar esse negócio. A forma como o mercado cripto nasceu, ele já nasce nessa mesma estrutura do ouro, como tem muito pouco tempo. As corretoras hoje permitem que você saque. Existe uma lógica hoje no mercado de cripto que fala, o Bitcoin é a única coisa que de fato você tem propriedade. Vou te dar um exemplo. A tua casa hoje, se tiver uma desapropriação lá por perto, você vai perder ela. O Estado, ele te cobra um aluguel dela, que é o IPTU, para você ter essa casa. Se acontecer qualquer coisa ali, ele puder te tomar, a lei permite que você pode ter... E com valor de bosta. Isso, exatamente. Ele pode tomar, porque a propriedade de fato não é sua. O teu carro o venal também lá e não é tá seu. Fudido, PVA você tem que pagar, você aluga, você compra as coisas, paga imposto e também você aluga as coisas que você pagou, porque você tem que pagar imposto para manter essas coisas, né? E o Bitcoin seria a única coisa que você tem a propriedade de fato. Porque no momento em que você comprou na corretora, que seria esse caminho, e sacou para uma custódia sua, você tem meios hoje de defender essa custódia a ponto de que só se a pessoa te obrigar a falar aquilo, ela consegue te tomar. Eu não consigo, e aí a vantagem de ser digital e de não ser físico, tomar da tua mão e sair correndo com esse negócio. Se você tiver a autocustódia dele, você... Coisa que o dinheiro daria. Exatamente. O próprio dinheiro ou ouro, você poderia ser roubado, o cara poderia te sequestrar. Agora... Para Bitcoin, ele só vai tomar numa tortura. Uma tortura. E se você quiser falar ainda. E se ele souber que você tem também, né? E exato. onde está essa coisa. Por isso que a descrição é mas importante. se ele quiser te deixar pobre, ele te deixa. Ele só não fica rico. Te deixar pobre? Por quê? Tipo, eu posso pegar a sua carteira do Bitcoin? Não consegue. Não consegue. Se ele tiver a carteira bem que eu tomar dele, eu não consigo acessar. A carteira não existe. Você não consegue acessar, mas ele perdeu. Não. Essa é a questão. Essa é a questão. Porque a hard wallet, na verdade, ela só é uma chave para acessar a nuvem. Isso. O dinheiro está na nuvem. Se te roubarem o pendrive, você viaja, vai lá para Hong Kong. Se você lembrar suas palavras-chave, você acessa. Você acessa, exatamente isso aí. Então é a única coisa que você tem propriedade. Está na nuvem. Nem na parte física, ela existe fisicamente ali. Puta, eu vou fazer um retrocesso para ver se eu lembro as porras. O cara contratando hipnose e tudo. O Pyong Lee fazendo ele lá. Cara, é porque o Guilherme te deu 30%. 30%, faz a regressão comigo aqui. Mas aí E é a única coisa que é propriedade mesmo sua. E eu acho que essa característica do Bitcoin ela é fenomenal. E eu acho que, no limite, o que vai acontecer é o mundo vai entender aos poucos e está entendendo que isso tem um certo valor. Só que o mais bizarro é, quando as pessoas realmente precisam disso, elas precisam de um cenário extremo, que é, por exemplo, guerra da Rússia e da Ucrânia. Os caras atravessaram
um país levando Bitcoin na cabeça. Não levou nem pendrive. Caralho. Ele armazenou, salvou as palavras aqui, eu não confio decorou isso na cabeça e vai. cérebro. Tipo, ele consegue atravessar a fronteira sem nada. O cara vai revistar ele e não tem como tirar. O cara sacou na 12 fronteira. palavras. Se você decorar 12 palavras, acabou. Conseguiu Você acessar acessa em saindo. qualquer lugar. É tipo isso. Essa é a segurança, por isso que é a única propriedade real. Todo o resto, alguém pode tomar a partir da E força se te bruta e revistarem, por exemplo, imagina um milionário, vamos dar um exemplo passado. Um milionário judeu que do nada começa a enfrentar o nazismo. Ele simplesmente queima tudo que ele tem e transforma isso em Bitcoin. Acabou. Se ele for para os Estados Unidos, ele chega nos Estados Unidos... não existe essa possibilidade de te tomarem de maneira, um esforço da lei, alguma coisa, não vai alcançar. Tipo, é o grande problema, Ao menos talvez, que você a gente fale. tem hoje. Aí você falou, ferrou. Porque aí existe uma tortura que pode ser feita em cima de você para você falar. Tá, e aí você fala que o Bitcoin ele é escasso. Sim. Tem uma escassez. Mas Definição. ele tem, teoricamente, uma produção. Tem delimitado. Então, assim, imagina que você tem um máximo de 21 milhões. É como se falasse assim, tem essa mina de ouro, eu sei que ela tem 4 toneladas de ouro. Só que dessas 4 toneladas de ouro, a gente vai fazer assim. A cada dia... Mas é o máximo porque alguém delimitou. Delimitou. Exato. Alguém escreveu em código e todo mundo que está ao redor aceitou. Esse negócio aqui, ele funciona para mim, que é o que eles chamam de consenso. Só que é um consenso no sentido de, se você não concorda, você sai do consenso, porque o consenso é esse. 21 milhões, emissão de bitcoins hoje deve estar na casa dos 400 bitcoins por dia, e a cada 4 anos cai pela metade, que é o que eles chamam de halve. E aí o último bitcoin vai ser emitido até 2140, mais ou menos, e aí acaba tudo. E aí você começa a fracionar. Tipo, todos os bitcoins são fracionados até a 18ª casa, 0.0, 18 zeros na ponta. E essa seria a lógica do Bitcoin. Você tem um ativo escasso. Um Bitcoin hoje é palpável. Uma pessoa consegue acessar. Em algum momento, cara, um Bitcoin é tipo a economia de um país. Isso. Pela regra, porque o negócio vai começar a virar fração. A fração hoje que o pessoal tá chamando é o Satoshi. O Satoshi é 1 sobre 1 milhão. Que é um Satoshi. Tipo, um Satoshi. Hoje em dia as pessoas compram, dá um Satoshi aí. Porque Bitcoin é um negócio muito amplo. Hoje não. Meio que não ainda não, né? Que já, cara, já 500 tá mil grande. um apartamento, né? Tipo 500 mil é um apartamento. Mas pensa, em algum momento, cara, falam, né? Não sei se você acredita nisso. Acredito que sim, que o Bitcoin vai chegar a $1 bilhão. É porque não tem limite, né? A verdade é que a comparação dele é um ativo escasso contra uma economia que só imprime dinheiro. Que aquele dado tá falando. 9 de 10 a cada 10 dólares foi impresso desde 2008. Então, assim, a velocidade com que a gente está acelerando a pressão de dinheiro é o marcador que oferece a justificativa do porquê o Bitcoin está valorizando é a impressão de dinheiro e não o Bitcoin em si. Tá bom, então agora eu vou jogar uma bomba então aqui. Vai lá. Vamos tentar. Vai lá. Truco. Truco, vai lá. Beleza. Hoje, então, teoricamente, tem uma comparação. Um Bitcoin, uma fração de dinheiro. A hora que eu sumo com essa fração de dinheiro e vira só Bitcoin, provavelmente eu não tenho essa referência. Eu perco esse 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quilhão, qualquer outra coisa. Referência, ele vira um Bitcoin. Então, qualquer outra negociação, teoricamente, vira 1 para 1. Porque é um Bitcoin para um Bitcoin. Mas aí você vai comparar com outras coisas, né? A referência do dólar é só a referência do dólar, especificamente para todo mundo, porque ele é a moeda de negociação no mundo. Se fosse vacas, seria vacas, né? Se a moeda... Não, eu entendo, mas o que eu posso comparar é tipo assim, beleza, se eu tô lastreando hoje num dinheiro. Então, que ele vale $1 bilhão, sei lá, beleza. Que 80 e poucos mil dólares, é isso? 90 mil dólares? É 90 mil dólares. 90 mil dólares. Beleza, ele tá em dólar, ele tá ali em dinheiro, né? A economia rui, Perfeito. por algum motivo. Eu perco as características monetárias do que é dinheiro. O modelo fiduciário. O modelo fiduciário que é dinheiro, beleza. Você perde referência. Se o dólar sucumbir, tu perde referência. Eu perco referência. Então eu posso lastrear qualquer outra referência, mas esse Bitcoin pode ser um apartamento, ou pode ser uma maçaneta. Mas é que eu acho que vai ser o contrário. Se isso acontecer mesmo de fato, o Bitcoin tem uma chance, que eu acho, na minha visão, não negligenciável, de ser esse lastro do mundo, porque ele é verificável. O que aconteceu, assim, te contando uma história do dólar como todo, né? Você tem o fim da Segunda Guerra, se não me engano, você tem os países se unindo para fazer o lastro no ouro, né? Fizeram uma reunião, falaram assim, ó, cada X onça de ouro vai ser $1 aqui de fato. Aí você tem entre a Primeira e a Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra o Nixon começa a gastar bastante, aí acho que tem Guerra do Vietnã logo depois, ele gasta bastante, o mercado olha e fala, pô, esse cara tá gastando muito, tem muito dinheiro dólar no mercado, e ele falou que o lastro é esse aqui. Só que manteve o lastro, e eu acho que tem mais dólar no mercado. Ninguém conseguia verificar. Tipo, se hoje, ao invés do ouro fosse o Bitcoin, a Alemanha, que estava com medo de tomar o default, ela teria verificado no primeiro dólar que fosse emitido além
do lastro que era você consegue coisado. rastrear tudo. Porque você consegue rastrear tudo. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é... E ele é público. Talvez o Bitcoin tenha essa possibilidade de atingir esse patamar de ser considerado como o lastro do mundo como ouro. Não no sentido de eu vou colocar minha moeda fiduciária proporcional ao Bitcoin. Acho que isso está muito longe de acontecer, porque existe uma questão geracional aqui. A gente está falando de pelo menos uns 60 anos, 2 gerações, para chegar a uma geração que tenha vivido a digitalização a ponto de acreditar naquilo, de fato. Então está muito longe de acontecer isso. Mas acho que um comparativo, assim como acontece com o ouro ou de acúmulo de verdade. Hoje os bancos centrais, quando eu falo, eu não quero acumular título de tesouro americano porque eu não confio nele, está acumulando ouro. Em algum momento isso tem chance de ser o Bitcoin. Porque ele, minha opinião, óbvio, né? Ele é superior a essa tecnologia do ouro para as coisas que a gente precisa hoje. O Bitcoin não faria sentido nenhum se a gente estivesse discutindo lá atrás o cara ter o ativo físico e ter o bem físico no mundo que era zero digital. Hoje, no mundo digital, ele faz muito mais sentido do que o próprio ouro. Então, tá bom. Aí eu vou... Vai lá, pra trazer. Saiu totalmente do que sim, mas é legal. Aqui. A gente tá entrando num caminho bem... Eu tô entrando num caminho mais louco aqui, né? Vou fazer o marketing. Beleza, eu tenho o Bitcoin. E a gente tá trabalhando em suposições, claro. Beleza. Então, o capitalismo ali, ele não deixa de existir como fonte de alguma forma capitalista. Concordo com você. Certo? Pode ser que as moedas mudem, pode ser que a forma de capital mude, mas o capitalismo, a troca e as relações, acho que elas se mantêm. Eu tenho o Bitcoin, aí eu tenho o lastro no Bitcoin. Beleza. Então, em algum momento, o Bitcoin vira o lastro do mundo, eu tenho um lastro ali. Cara, só que só algumas pessoas têm esse lastro. Só algumas pessoas vão poder ter essa identidade. Então, mas as pessoas não podem mais comprar, porque só tem acesso, aquele acesso tá limitado. Eu não tenho mais acesso Posso fazer aí você me corrige, até legal, porque eu tô sendo mentorado aqui. Mas é o seguinte, o Bitcoin, ele não tem, pelo menos o que eu saiba, uma alta capacidade de se tornar um dinheiro. Isso. Porque ele não é tão fácil transacionar. Precisa de... É fácil, mas não assim, acabei de comprar um cachorro quente, tô aí em Bitcoin. Ele é rápido, a transação demora. Né? Demora. E outra, exige muito processamento. Então, de fato, o Bitcoin ele não vai ser a nova moeda. Nunca vai conseguir ser. E por isso que o Bitcoin se torna o lastro e não a moeda. Ele é o ouro. Tão difícil quanto o ouro, porque ouro, imagina você pagar um cachorro quente com ouro. No final vai virar o quê? Voltou para as origens que o ouro era moeda, aí era difícil transportar porque era pesado, e aí passou a ser papel moeda, que esse papel vale um ouro. E aí depois o negócio foi crescendo. Então, se a moeda a diferença do ouro é que não tem uma regra de proteção finita. Sim, você consegue buscar mais coisas. Exato. E o Bitcoin Entendi o que você falar. Você entendeu? Mas o Bitcoin... Então, tipo, por mais que eu tenha um lastro, o lastro é finito. Mas pensa o seguinte, imagina que o ouro... Mas pensa que o ouro também é finito, se parar para analisar. Em algum momento ele é finito. E aí, quando acabar a produção de ouro, pensa o seguinte, não se acha mais ouro na natureza. Ele perdeu valor? Não, ele ganhou valor. A diferença é que o que você pagava num quilo, talvez um dia você vai pagar numa grama. Você vai ter comércio ainda, de fato. Grama. Eu acho que não travaria a economia, que eu acho que não sei se é isso que você está querendo dizer. Porque é isso, porque no final vai precisar descobrir um novo dinheiro. Eu travo a economia, porque se eu não tenho mais ninguém com aquele negócio vira só de poucos. E poucos para um quinquilhão de gente que não tem nada, mas não vai vira um lastro, ele vira uma posse de alguém, entendeu? Não vira posse, mas assim, você troca, né? Da mesma forma que, assim, vamos pensar no mundo capitalista, né, onde você acumula riqueza e você quer ter benefícios daquele uso daquele capital, né? Tipo, sei lá, eu tenho um patrimônio gigantesco, mas uma hora eu vou precisar comer. E eu não vou fabricar minha própria comida. Então eu vou ter que comprar de alguém. Por mais que eu tenha muito dinheiro, eu preciso de alguém que vai fazer minha comida e vai trocar por um mísero satoshi ali a coisa. O dinheiro. Então, o próprio livre mercado vai estabilizar os preços. Porque o cara não vai... A própria coisa que acontece com os câmbios. Por que o dólar sobe ou desce em frente ao real? Oferta e demanda de moeda. No final, a própria oferta e demanda das leis naturais, que é comer, cagar, morar... comprar coisas, vai fazer com que o Bitcoin em algum momento se estabilize em um preço tradicional. Qual? Amigão. E aí vai precisar de uma moeda. Eu não sei qual vai ser. Talvez não o Bitcoin, mas que seja, de novo, tulipa. Que eu tô entendendo. O final das contas ali, onde eu quero chegar, assim, o sentido legal. Eu acho que quem tem o poder da compra tem um poder maior
certo? Sim. Só que você não perde o poder, porque tem o poder da venda, tem o poder da transação. Exato. Sim, exato. Então, de alguma forma, o cara que vende, de fato, ele pode não ter comprado nada, e assim, né? Posso não ter comprado nada de Bitcoin até lá na frente. Lastreou, virou moeda Satoshi. Beleza, eu não tenho nada, virei pobre, só que eu tenho um produto que alguém que tenha Bitcoin queira comprar. Então, no final das contas, eu tenho esse poder também, de vender para aqueles que têm. Total. Trabalho, Então, força de trabalho. força de trabalho. Então, de alguma forma, eu tenho uma moeda de troca. Sim. Exato, sempre vai ter. As pessoas que não compraram Bitcoin não vão morrer. A diferença é que eles vão ter um poder a mais. Agora, imagina que a moeda não, o lastro, que no futuro vai determinar a economia, é algo que você entrou. Da mesma forma, quando ele fala que comprou a 13 mil reais, você quase morre do coração. As pessoas que acreditam muito no Bitcoin dizem que comprar a 500 mil reais é de graça. Porque assim, a questão é que... Que é a cotação de hoje. Daqui a 10 anos, né? Vai ter mais dólares ou menos? Cabeça mais, né? Mais. Ou vai ter deixado de existir. Porque isso, a impressão é limitada. É limitada. E outra, tá sem lastro. Tá sem lastro, né? É realmente apertar um botão e imprimir. É isso. E o Bitcoin vai ter a mesma quantidade. Tipo assim, no sentido, vai ser no máximo 20 milhões. Então, assim, para essas duas coisas, o dólar deve desapreciar e o Bitcoin apreciar. Então, assim, esse é o primeiro, acho que a direção mais óbvia. Agora, qual o tamanho que vai ser isso? Acho que do ponto de vista mais simples da minha cabeça é o Bitcoin cada vez mais vai valer um percentual mais alto do ouro. Essa é a consequência natural. A gente já chegou em 2017, na euforia, acho que a 11% ou 12% do market cap do ouro, a gente está a 7%, porque o ouro disparou bastante recente. Mas assim, isso é minha visão do qual é o conjunto do agregado. Essa ideia de moeda fiduciária imprimir, esse negócio vai valer mais. Então, com certeza, em dólar, a gente daqui a 10 anos vai estar com o Bitcoin mais apreciado em dólar. A outra comparação é o ouro, que é tão escasso quanto o Bitcoin, ou pelo menos tem uma escassez relativamente melhor do que a do dólar, porque não consegue imprimir de fato, você tem que extrair. E o percentual que ele vai pegar, esse no ponto do ouro, vai depender das pessoas que vão estar comprando. Porque hoje, um banco central, ele decide comprar ouro porque ele acostumou a comprar ouro, porque ele pode comprar diamante, mas ele acostumou a fazer isso. Exato. Ele tem onde ele vai comprar, tem todas as streamlines definidas onde ele vai comprar, como ele vai armazenar, como ele vai trazer daqui para cá todos os viés de segurança que ele tem, que é muito mais fácil do que ele comprar diamante ou qualquer outra coisa que seja escassa. Então, é uma cultura. Tipo, se enraigou isso no banqueiro central que fez isso. Só que tem o cara de El Salvador comprando o Bitcoin lá como reserva para o país dele. Isso vai se alastrar? Na minha visão, é o mais natural que aconteça. Porque uma geração mais nova, ela tem muito mais Bitcoin do que ouro. Então, esse cara, ele vai chegar uma hora a ponto de decidir o que o banqueiro central vai fazer, porque ele vai ser o banqueiro central. Então, acho que isso é uma consequência natural, assim. Os governos se lastreando em Bitcoin. E esse que cruzamento, já vem acontecendo. Esse cruzamento, ele começa, na minha visão, a acontecer entre 2030 e 2035, que é justamente o período que a gente começa a passar a boa parte do disponibilizar... A receita não, disposable income, né? Tipo, o dinheiro da geração mais antiga para nova. Onde a geração X e os boomers, eles vão ter menos que os millennials. Então, os millennials vão dominar mais de 50%, para millennials e Gen Z, mais de 50% do dinheiro do mundo. E esse cara, ele tem mais Bitcoin do que a média. Para mim, não importa, por exemplo, o Howard Marks, que é um gênio do mercado, não gostar do Bitcoin, ou o Warren Buffett não gostar. Eu quero saber se embora. Eu quero saber se o filho dele, o filho do Howard Marks, ele compra, o filho do Bassi aqui no Brasil compra o Bitcoin. Então, assim, é isso que me importa. Então, para onde vai o dinheiro? Na mão de quem? E essas pessoas estão valorizando o Bitcoin? Eu sento na cadeira e espero. Basicamente, é um jogo de paciência para você ser lucrativo nesse mercado. Assim. Tipo, vai ser isso, vai acontecer. Para mim, se não acontecer uma catástrofe no meio do caminho, essa vai ser a tendência. Vai acontecer. E André, deixa eu já entrar agora numa questão mais econômica da coisa. Manda ver aí. Que é o seguinte, cara. Bicho, pensa o seguinte. E só contextualizando, e queria que você tentasse contextualizar isso pra galera crua de economia, pra gente começar um exemplinho lá, né? Tem lá uma ilha, 10 macacos, 10 bananas, 10 dinheiros. A banana custa R$1, uma moeda. Se eu imprimir mais moeda, no caso... Uma ilha, 10 macacos, 10 bananas, só que em vez de 10 dinheiros, eu coloco 20 dinheiros. Eu não aumentei a oferta de banana, eu só aumentei a oferta de dinheiro. Resumindo, a inflação aconteceu e aí a banana está valendo 2 moedas. A partir do momento que a moeda não está lastreada em alguma coisa, no final, imprimir gera inflação e quando você não tem esse lastro, que é o que se tinha... E o que é esse lastro, gente? Basicamente, antes, a moeda dólar... só podia ser impressa desde que houvesse uma X quantidade de ouro. Então, se eu quero imprimir dólar
à vontade, não posso. Eu preciso lastrear. Aí eu não lembro, mas eu não sei, mas a cada 10... Por exemplo, tá? Um exemplo. A cada $10 que eu imprimir, eu preciso de 1 ouro, usando essa... Uma grama de ouro. Um grama de ouro aqui para travar. Então, eu quero imprimir dólar, preciso comprar ouro. Resumindo, esse dólar que eu estou imprimindo tem, de fato, algo tangível atrás de mim, que é um ouro. Em algum momento, 1981, eu acho que foi? Em 1971. Acabou o lastro. Travaram essa porra. Falaram, não, agora eu quero imprimir dólar, isso lá nos Estados Unidos, e não quero mais lastrear em ouro. Inclusive, quando você olha, e aí, cara, nem procura, porque senão você vai começar a surtar. Mas não procura essa porra se você não quiser surtar e começar a entrar numa pira mesmo que eu entrei. Depois de 71, quando destrava esse lastro, a inflação vai... Velocidade absurda. Coisa que não tinha. Inflação e produtividade caminhavam juntas. Quando destravou, desindexou, aconteceu o que acontece e a gente sofre isso. Meu Deus, quanto mais eu vivo, mais difícil é. Antes meus pais compravam casa com uma facilidade, hoje em dia é muito mais difícil. Antes o salário dava para comer e viver, hoje em dia não dá para comer. Isso não é uma sensação que você está vivendo da sua cabeça. Tá sim acontecendo isso aí, tá um caos. Bom. Boa. Pronto, já tô... Aqui, tem um site chamado What the Fuck Happened in 1971, né? O que aconteceu no 71. What the Fuck Happened. Tem todos os gráficos mostrando isso. Cara, são umas... Tem um site. Puta, What the Fuck Happened. Tem vários gráficos mostrando as distorções que esse dinheiro causou. Pra você ter uma ideia, boa parte, e aí um livro chama Fiat Food, ele bota a culpa da obesidade dos Estados Unidos na inflação. Porque imagina, o cara conseguir comer carne. A partir de um certo momento ele não começa a conseguir comer carne. Não dá o dinheiro dele. Não dá o dinheiro, não dá dele. Mas ele quer consumir carne. Se isso perdura por muito tempo, você tem revolta. Porque assim, mano, é a única coisa que você pode comer. O que começa a acontecer a partir dali? A própria indústria, pressionada pela questão da inflação, começa a oferecer alternativas àquilo. Vamos pensar em carne substituto enlatado. Começa a oferecer um enlatado, que é uma carne um pouquinho deteriorada. Mistura um monte de merda coisa. E isso começa a acontecer duas coisas. A qualidade começa a deteriorar continuamente, até o momento que esse cara fala, não vou conseguir mais vender nessa carne enlatada. Eu vou trocar para uma coisa mais processada ainda e mais barata ainda. Aí você tem cornflakes. Você tem uma série de indústrias que vão surgindo com aquilo, a própria troca da carne pelo frango, a cultura do americano consumir, e a inflação começa a deteriorar a qualidade de vida do americano. Pra você ter uma ideia, tem um paper que fala sobre... E a gente viveu isso aqui no Brasil, tá? Eu lembro do Globo Repórter falando agora o ovo faz mal, agora faz bem. É derivado de estudos americanos que foram, de alguma forma, plantados para o pessoal parar de consumir ovo. Numa época em que o ovo era um componente da cesta de inflação que estava disparando 50% no ano. Caraca, bicho. Tipo, os caras pressionaram, saiu um estudo baseado naquilo, porque a lógica não é que alguém chega lá, o cara do governo, e fala, faz um estudo para mim daquilo. Surge um financiamento sobre ovo, que é para provar tal coisa, e o financiamento é tanto. Cara, eu vou me aplicar para isso, e vou atrás dessa lógica que funciona. E existiu na época também uma indústria, mesmo os caras de carne, eles fizeram um estudo para falar que a carne é ruim. Tipo, colesterol, tudo a gente viveu também. Sim. Eles fizeram o estudo mais longo possível sobre carne. A conclusão é que era boa e o estudo nunca foi publicado. Caralho. Tipo, ele conta, o Fiat Food, o nome dessa coisa. Então, assim, a inflação, ela causa distorções no nosso mundo que a gente não percebe porque a gente nasceu nessa realidade. Vou te dar um exemplo. Você, em casa, empreendedor, você só assim, pro bem do Estado, talvez, você só é empreendedor por causa da inflação. Porque, cara, você teve uma vivência muito dura em algum momento, ou você quis muito alguma coisa, e você não via a capacidade de você alcançar naquilo com um trabalho normal de 9 a 6. Você só via a possibilidade de você acertar seu negócio. Então, assim, estruturalmente, a nossa ideia de empreender, ela parte daquilo. E você como um trabalhador normal que não está empreendendo, você sai de casa para ir trabalhar e querer fazer o a mais por causa da inflação. Tipo assim, a gente não percebe isso. E além disso, o Estado te obrigou a ter uma segunda profissão, que é saber investir. Porque essa lógica parece muito óbvia, né? Tipo, todo mundo te ensina, não, você tem que saber investir. Mas por quê? Porque se você não investir, teu dinheiro perde dinheiro, valor. Só que a raiz, o que você pensa que é uma consequência natural da vida, mas não é. Alguém te impôs esse segundo trabalho de você chegar em casa e fazer isso. Ou te impôs o segundo trabalho de chegar em casa e ter que sonhar com alguma coisa, porque aquilo que você está vivendo não vai conseguir. E tudo isso pela desindexação do ouro. Exato. E que não é nem o ouro o grande salvador da pátria. É travar
em alguma coisa. a realidade fiduciária a algo palpável. E simplesmente deixou de existir. E aí, fala os números que foi aquele dia lá do Nino Cutina que a gente estava lá, das impressões de dólar. 9 em cada 10, 90% dos dólares surgiram a partir de 2008 e 50% do todo a partir do Covid. Bicho, vou falar devagar. Presta atenção. 9 a cada 10. Pensa todo dólar que existe, que foi impresso. Todo dólar que existe, 9 a cada 10 foi impresso depois de 2008. Uhum. E desses depois de 2008, 50% foi nos últimos 4 anos, 5 anos. A gente... A roda de grande... Estão imprimindo dinheiro. Então o que está acontecendo? Pensa lá naquele exemplo do macaco. Não, acho que é a inflação. Né? A inflação está disparando e não tem nada... O assunto é tão bom, velho. Deu uma hora já. Nada indexando. Puta merda. Meu, você já tá com dor de cabeça? Foi essa a nossa intenção. Só que é o seguinte, eu tenho muito mais perguntas que eu só vou fazer no off. Agora arrasta pra cima e vem aqui pro Close Friends. Vem pra esse podcast dele, vai lançar agora. É o podcast Close Tá lançando o podcast? Tá lançando? Não. Vai lançar o podcast dele, né? Agora é o podcast Close Friends. Agora é só os bastidores do negócio. Tem um jeito de você... Aqui, ó, você tem um jeito de acessar. Tem um plot aqui gravando. Mas, você só tem um jeito de acessar. Arrasta pra cima aqui e tem paga jeito, aí, cara. ó. Só que tem que pagar em Bitcoin agora. Aqui embaixo tem o arroba do André. Segue o André, é obrigatório. E mais do que isso, né, André? A gente acabou nem falando isso só pra gente entrar nessa parte final para fazer o teu merchan. Mas hoje, grande parte do teu mercado, né, da onde que você tira dinheiro e tudo mais, além dos rendimentos, né, porque tá voando, e além também da produção de conteúdo, é a sua gestora. Sim. Você faz gestão de carteiras para empresários. Para empresários não, para fortunas. Mas como que funciona? Pô, eu quero investir 50 mil reais. André, toma meu dinheiro. Como que funciona para fazer esse investimento contigo? Hoje, assim, a gente estudou muito esses modelos como um todo, tipo, de como que você pode fazer a gestão das pessoas, né? A gente começou muito com a ideia só do contexto de fazer as pessoas terem informação e investir. Então, tipo, esse era todo o legado que a gente tinha, era isso. Mais recentemente, a gente fez uma parceria com o próprio mercado Bitcoin para conseguir atender os clientes lá dentro. Então, assim, você dentro do mercado Bitcoin, você consegue ter uma carteira montada ali pela gente e conseguir executar as transações com a mesma experiência que tem uma XP e um BTG da vida. Boa parte dos clientes ainda está na parte mais informacional, né? Tipo, como que eu faço? Gestão, como que faz e tudo mais. E uma outra parte consegue já executar ali dentro, né? A gente está fazendo essa transição, mas hoje a gente foca muito no cliente que tem mais grana, dentro do mercado cripto, porque eu acho que esse cara ainda é mal assessorado de modo geral. Total. Porque é muito bizarro, assim, pensar que um cara que tá na internet hoje, que começou, sei lá, 3, 4 anos, ele sabe muito mais do que o cara que tá te aconselhando dentro de uma XP e do BTG. É meio bizarro isso, porque todo o resto eles são melhores, com certeza, sem sombra de dúvida, assim. Só que da parte de cripto, eu ainda acho que é um negócio que o pessoal de fora sabe muito mais do que o de dentro. Mas acho que as coisas uma hora vai fechar o gap e tudo mais. Eu acho que tem um pouco de preconceito, mas assim, se você quiser ser atendido ali, tem muita grana dentro do mercado, mínimo é 500 mil reais para ter investido nesse mercado. Aí você procura a gente ali, eu tenho um arroba aqui embaixo do @CryptoAndreFranco. Só procurar lá que a gente... No arroba dele, então quer investir 500 pau? E cara, eu tô falando assim agora, não querendo te influenciar, mas eu sou uma pessoa que tô olhando com bastante atenção o mercado de Bitcoin. Justamente porque cara, para ser sincero, eu não tô 100% convencido do Bitcoin. Mas eu tô 100% convencido de que o sistema não vai funcionar desse jeito. Entendi. Você não sabe se talvez seja a resposta, mas que não vai funcionar, tá resolvido. Isso não vai funcionar. Isso faz sentido. Eu tenho muitas dúvidas com relação a exatamente esse ponto. Então a questão mas quando eu começo a analisar o seguinte, eu já entendi e tô convencido de que o sistema vai ter que se reinventar. O Bitcoin é a resposta? Talvez. Essa é a minha resposta hoje. Se talvez, por que talvez? O que pode estar no lugar? Ouro. Aí eu começo a estudar, não, Bitcoin é melhor. O que mais? Então, hoje, a minha melhor resposta sim. é o Bitcoin. Do que existe hoje. Eu também acho que talvez a humanidade chegue lá na frente e fale assim, resolvemos desse modelo que vai funcionar. Exato. Talvez e possa eu acontecer. acho que se um dia descobrirem outro modelo que não o Bitcoin vai servir como transição. Sim, concordo. Porque ele vai lastrear alguma coisa, ele vai trazer, ele vai tangibilizar câmbio.
Eu posso tomar mais 5 minutos? Claro, à vontade. Tá bom, né? Tá bom. Conversa boa, né, meu? Aí eu vou fazer o outro... Vai abrir agora daqui a pouco 1 ano e meio de coisa. O que eu tô fazendo? Como eu não tô de all-in, tem amigos meus, o próprio... Cara, um cara que me ensinou muito, você me provocou muito naquele encontro, depois eu fui atrás de alguém que desse a direção, e inclusive indico pra vocês, Lucas Riedo, com 2 C, se eu não me engano, ele faz um eventinho lá, cara, é surreal, funciona super bem, que é o seguinte... A promessa dele é 150 horas de estudo em cripto em 8 horas de reunião. E, cara, em um dia você vai lá, ele te mostra tudo isso, você sai com a cabeça fervendo também, e ensina a investir em hard wallet e tudo mais. Acompanho muito o conteúdo também, tá cada vez melhor. Então, porra, sigam pessoas de confiança, então isso é bem importante. E o que eu tô fazendo? Como eu não tô de all-in, o Lucas Cieto tá de all-in. Uhum. All-in, 100% all-in. Não tem dinheiro, assim, é dinheiro para viver e tudo é Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Eu não tô de all-in, mas eu tô colocando lá os meus 20%, 30%, cara. 20%, 30%. Porque eu não acredito que isso vai quebrar. Uhum. Se não for essa a resposta, não vai quebrar do nada. Então dá tempo de eu desconverter e voltar para fiduciária ou qualquer que seja. E, cara... Sugiro que você avalie também essa possibilidade, não através do que a gente está falando, mas vai estudar igual eu fui estudar. Comecei brincando com pouco dinheiro, mas agora estou colocando parte importante do meu patrimônio líquido nisso aí. Acho que é uma boa, por quê? Porque se a teoria estiver certa, tô feito. Uhum. Tô feito, cara. Tô protegido. É isso. Eu vou te fazer algumas perguntas. Vai lá. Pinga fogo. Pinga fogo, direto. Como que produz Bitcoin? Com mineração. Quer a técnica ou quer a história lúdica? Não, você tem que contar rápido. Rápido. Beleza, a conta simples você pega uma máquina e você vai tentar adivinhar um número no chute. E isso é o que garante, é o que chama de prova de trabalho. Tipo, você está gastando uma energia para conseguir achar um resultado e quando você acha esse resultado, o algoritmo te recompensa com essa quantidade de Bitcoin por bloco, que hoje está na casa dos 3.125. E quando alguém acha o número, não é porque ele achou e acabou, não. Quando ele acha, ele fala, achei. E 50% da rede precisa validar. Todo mundo tem que dizer, realmente vale, porque ele isso meio é o que conecta com o outro. A segurança desse sistema é o blockchain. Todo mundo... O bloco, ele fala, você tem que acertar esse número. Aí você vai chutando vários números aqui, que uma função dá esse número aqui. Tipo, sei lá, um x quadrado da vida. O x agora faltou o quadrado, é 4. Então tem que achar o 2 aqui para conseguir rodar ele aqui. Sabe? Tá. Aí ele se encaixa, aí vai, próximo bloco. Faltou energia. O que acontece? No mundo? Pô, primeiro que se faltar energia no mundo, Acabou, a última preocupação que eu vou ter é essa. Mas beleza, vamos olhar sobre o Bitcoin. Se faltar energia no mundo, o que acontece? A rede para, só que como faltou energia para todo mundo, não vai ter ninguém tentando manipular. Então, basicamente, quando ligar a luz de novo, ela começa a partir dali. Beleza. Então, simples quanto isso. Então, vamos considerar se faltar a luz grande moeda do mundo é a energia. Concordo, isso sobre dúvida. A alocação de geração, capital do mundo, ela vem a alocação de capital Inclusive, do mundo vem esse é o por causa gargalo da energia. mundial, hein? Por isso que eu falo. Esse é o Pode gargalo ser que mundial. nem chegue a 20 milhões. Não chega a acabar a energia. Como que a gente vai conseguir? Porque com o IA... A própria IA, negócio... exato. Então, para mim, de fato, eu acho que hoje o maior ativo de investimento seria em capacidade técnica de geração de energia. Que inclusive é o gargalo mundial, isso aí. Sim, agora eu vou te dar o adendo, talvez, no negócio de energia, que tipo, a energia, ela tem uma qualidade que as pessoas desconsideram que ela não é fungível. O que eu quero dizer? Se você tem um kilowatt aqui em São Paulo e um kilowatt no Amazonas, ela não tem o mesmo valor. É isso porque aí. é onde você está no centro aqui. E o Bitcoin, como mineração, ele funciona em qualquer lugar do mundo. Talvez da mesma forma IA. Só que a única ressalva que eu faço é o data center que é dos Estados Unidos, ele não vai colocar no meio do Acre aqui sem uma segurança muito grande. Então não é totalmente espalhado de fato. Então a energia, por exemplo, que tem na China, o cara pode plugar um negócio lá e rodar o Tanto que o Bitcoin. problema de energia... Então a migração de coisas ainda está ao redor. Ninguém sabe exatamente... A segunda dor de criar energia é distribuir energia. Não, porque hoje assim, você pega... Vamos lá, o Evitol. Por que a gente não vai conseguir instalar nos grandes centros Esse aí eu não sei o que é, não. Evitol é aquele drone manipulado, drone de transporte da Embraer. Da Embraer, tô ligado. Sei. Tá. Por que a gente não vai conseguir colocar nos grandes centros? Porque a gente não tem produção suficiente de energia para que o Evitol baixe, recarregue, vai para outro ponto, baixe, recarregue. Caralho. Não tem condição. Porque a gente não tem os centros... Não, os centros estão dominados. Onde que eu vou colocar uma estação? Isso. Não tem como. É muito caro. Então, espaço e tal. O espaço não tem.
né? Então, quando a gente começa a pensar numa lógica, se a gente sai do mercado de teria que destruir as cidades e do redistribuir. mercado de dinheiro, e a gente começa a pensar logicamente que tem outras moedas aí que a gente não tá olhando e que todo mundo, de fato, conta uma história de um negócio, conta uma história de um outro. Tem outras moedas que são tão raras quanto e que ninguém tá investindo. E que a galera grande lá tá falando assim, pô, eu vou pôr uma mão nisso daqui. E aí tem um monte de gente pequenininha com um monte de geração de energia ali, que fala assim, eu tô colocando a mão nisso daqui. Apesar que eu não chamo a eletricidade, né, a energia, como moeda, eu chamo de premissa. Premissa para funcionar qualquer coisa. Mas no final das contas você vai ter que comprar aquilo de alguma forma. Então ele pode virar, né? ele pode virar de alguma forma uma moeda, porque você fabrica, assim como você fabrica o Bitcoin, você fabrica energia. Ele pode passar por uma arbitragem fodida. Sim, porque a demanda é gigantesca. A demanda é gigantesca. Demanda é gigantesca. Então assim, quando a gente começa a olhar essas formas, é pra galera não enlouquecer tanto. Sim. Né? Porque senão você olha o mercado, se você ficar só na lógica do mercado em si, em termos de moedas, claro, se a gente tem um que tem um lastro que a gente consegue fazer a regulação dele, porque ele é regulado, ele é autorregulado, né? Sim. Pelo blockchain ele é autorregulado, independente se é o mercado central, você não tem quem indica a ordem. Sim. Já tem uma ordem estabelecida, então dane-se quem tá colocando ou não. Esse é o... Perfeito. Pra mim, assim, é muito mais seguro do que o real, muito mais seguro do que o dólar, é muito mais seguro do que o dólar, é muito mais seguro que o real. Porque você tem uma arbitrariedade que não é alguém falando, contando uma história. Total. Mas não sei se é a única moeda. Eu não sei se é o único caminho. Concordo. Sim. Entende? E eu não sei se assim, em termos de ordens, se aquilo de fato é tão seguro quanto. Então, seguro de alguém contar uma história, sim. Mas tem outras fragilidades que pode ser que no meio do caminho a gente mude de... Somos seres dependentes, cara. Nunca algo vai ser autossuficiente. Isso. Sempre vai depender de um ecossistema. Eu quero, assim, indagar assim, cara, legal. Eu acho que quem tá aplicando vai ter um puta rendimento gigante. Só que pode ser que quem aplicou no final do negócio, do ciclo, não tenha o mesmo rendimento. Exato. E não vai ter esse rendimento. Nunca vai ter. Nunca. Então, se você não souber aproveitar agora... Exato. Perfeito. Se começar a ficar cada vez mais escasso, é ruim, é pior. Porque, beleza, tá mais escasso, só que tá mais difícil, então é melhor eu sair. Exato. É melhor eu transacionar isso daqui, porque deixa quem ficar, os únicos que estão lá, com o negócio e eu vou ter alguma fonte de transação aqui livre, vamos dizer assim. Quem comprou terreno há 50 anos atrás valorizou, e hoje em dia é difícil pegar essa mesma valorização. Talvez com o ouro. Terreno, a escassez do terreno. Não quer dizer que não vai continuar volátil, porque sempre vai, porque é um câmbio. É isso. Né? Mas, por exemplo, essa valorização de 13 mil para 500 mil, em tão pouco tempo, será que vai ser tão rápido assim? Depende. Mas será que lá na frente, quando que vai ser minerado o último? 2140, por exemplo. Em 2140, cara, pode ter certeza que a variação vai ser menor. Sim. Por quê? Porque já vai estar prova de conceito bem fundamentada. É isso. Menos mineração, vários halvings já ter passado. Com certeza os retornos vão ser diminutos assim, ao longo do tempo, até pelo tamanho, né? Você vai alcançando patamares certos e a volatilidade ela vai diminuir. É natural que isso aconteça, né? Porque se eu vendesse numa época lá atrás $100 mil, era um impacto, hoje é outro impacto. Exato. É isso. Mas eu falei alguma coisa errada? Não. Não, mas é legal, é um questionamento padrão. Porque você trouxe o questionamento raiz ali do negócio da energia em si. A gente, de alguma forma, tá fazendo esse de alguma tipo de forma, arbitragem. a gente tem alguma... Eu vou fazer o último questionamento pra gente finalizar. Quântico. Computação quântica. O pessoal fala, mas cara, e aí? Porra, hoje já tentaram tudo quanto é possível. Até o Bitcoin do Satoshi, que é a primeira versão, sem atualização e tudo mais, nunca ninguém quebrou. Beleza. E quando a computação quântica vira à tona? Eu tenho uma resposta que vai quebrar tudo, até o branco. Mas responde do teu ponto de vista. A minha era quebrar tudo, e aí você tem uma questão, tipo, cara, tudo que você usa cartão de crédito tá BC. Tipo, o sistema financeiro bancário inteiro, ele é pautado nesse criptografia SH256, ou derivados dessas, que é a segurança do Bitcoin. Então, tudo tá em risco. Agora, olhando, beleza, já que tudo tá em risco, vamos olhar para o nosso ponto aqui. Alguns endereços de Bitcoin, eles já são quanto resistentes. Então, tipo, você pode transferir hoje a custódia para um endereço que é resistente quanticamente. Tipo, tem um meio de fazer isso. Caralho, já tem isso? Já tem isso. Tipo, se você consegue movimentar para um endereço que você nunca movimentou ele, então não teve uma chave pública exposta, então não existe a possibilidade dela ser quebrada. Tipo, é basicamente isso. Você consegue acessar o dinheiro depois, só que quando você acessar, ele fica vulnerável de novo. Então você muda para outro local. Porque sua chave pública foi divulgada. Foi divulgado. Tipo, existe, a chave pública só aparece quando você
Isso, quando você usa ela no blockchain, ela vai ser divulgada, tipo assim, vai existir ela de fato. Você consegue fazer uma transação para o mundo. O dinheiro cai num cofre aqui, não dá para ver a chave pública, mas quando você tira algum centavinho aqui, aparece. Aí só que você muda ele de novo. Você muda de novo. E aí o ponto é esse. Segunda coisa é, eu acho que vai acontecer, porque quando a gente olha a história da criptografia, ela tem um porém, que até naquele livro lá, naquele filme do Imitation Game, ele mostra. Os caras descobriram como quebrar a criptografia e não falaram. E é isso que vai acontecer. Não espere que o Google vai chegar amanhã e falar assim, a gente quebrou com a computação quântica. Não vai. Vai usufruir disso melhor para coisa. E onde que ele vai usufruir melhor? A carteira do Satoshi hoje, que tem mais de 1 milhão de bitcoins, ela pode ser quebrada pela computação quântica. Agora, imagina que quem que tá nessa corrida? Google, Amazon, acho que Virgin também tem um... Quem conseguir quebrar vai pegar o Satoshi. Quem conseguir quebrar pega o dinheiro do Satoshi. A gente vai descobrir que a quântica chegou lá. É isso. E eu acho que vai ter um passo anterior. Assim, a minha tese, junto com o outro amigo meu que faz blockchain forense, esses caras vão, obviamente, quebrar os endereços que estão parados há muito tempo com quantidade pequenas, que não vão chamar atenção na mídia, e depois vão quebrar esse cara aqui. Porque se ele quebrar o do Satoshi logo... Vai virar uma euforia. Uma euforia aqui. E aí o ponto é, ele vai ter que quebrar esse negócio, ou dizer que consegue quebrar. Vai ter que, se for essas empresas maiores, vão ter uma responsabilidade quanto a isso. Porque no momento que isso quebrar, vai gerar um euforo gigantesco. O pessoal vai falar, meu Deus, acabou o Bitcoin de fato. Não, e acabou o mercado financeiro. Exatamente. Porque na hora que ele quiser entrar no Banco Central pegar dinheiro lá no Fed, ele entra. E você entra, assim, pensando nessa empresa que tem muito capital que vão conseguir, pensando na lógica muito simples de capital vai alcançar esse objetivo, ele vai ter um problemaço que ele vai afetar o mercado inteiro. Então imagina que se ele conseguir fazer isso, o problema que ele vai criar é com o próprio Estados Unidos. Tipo assim, o governo vai invadir aquele lugar para dominar aquela tecnologia. Vai voltar pro básico, que é totalmente primitivo, quem tem poder de matar. Exatamente. O Google dominou isso. Beleza, começou a dominar o mercado financeiro. No dia seguinte, acabou o Google. Porque o Trump vai chegar lá com um tanque de guerra, vai pegar lá o Larry Page. É tipo uma coisa desse jeito, assim. Você não existe mais, acabou, dominou. Que é o mesmo poder de matar no final das contas é que manda. Que é o mesmo nível que a gente tá vivendo de AI, né? Tipo, AGI, todo mundo tem medo daquilo, que tipo assim, a inteligência maior do que a nossa, e aquilo dá medo em todo mundo. Então, isso pode gerar uma guerra também, né? Tipo assim, o AGI, tipo, quem vai chegar? Tipo, se eu tô achando que você vai chegar, por que eu não invado você, né? Aquela ideia, né? Exato. E tento impedir que você chegue pra você não chegar. Só que você tá pensando isso também. Então, virou meio que uma guerra fria. Quem que chega primeiro, né? Todo mundo, mas a gente tá na guerra fria da AI. Tipo isso. Quem que vai chegar nesse ponto primeiro? Porque influencia quem vai ser a política, né? E a nação dominante daqui pra frente. A ideia é um pouco essa. Né? Nossa. Só aqui, ó. Cara, surreal. André, papo massa. Já sabia que ia explodir a cabeça. Te avisei vocês também. E de novo, gente, esse papo aqui é pra trazer provocação mesmo, é pra te provocar. Agora começa a estudar, começa a ir atrás e coloca isso no teu radar. De novo, não vai lá e dá o win, mas começa a colocar no radar. Pô, deixa eu coloca no seu caderno de checklist lá, estudar Bitcoin. Galera, todo esse podcast aqui é graças aos nossos patrocinadores que acreditam no nosso projeto, investem pra gente ter esse conteúdo de audiovisual aqui de graça na internet. E, pô, quero começar agradecendo o nosso patrocinador master, SMB Store, meu parceiro Alonso, inclusive Alonso. É bom desse negócio de Bitcoin, me ensinou bastante coisa. O cara é zica. Né? Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Também quero agradecer a R-Plan, que oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono. Polux, sabia que existe oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Eles são especialistas de gestão de tributos e de crise. CMC Displays, está precisando vender mais? Então seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. Inspira Capital, operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. CrossHost, quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? Eles são especialistas em produção audiovisual e soluções de internet, criando podcast, evento e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor. Com um ecossistema completo, oferece atendimento desde o Simples Nacional até o lucro real, e inclusive eles têm o lucro real como especialidade.
E por fim, Dicisto e Borghese Advogados. Você está com dificuldade para pagar os seus impostos ou você tomou alguma autuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da Dicisto e Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e empresarial. E você que é empreendedor, com certeza está cheio de dores aí e pode ter certeza que parte dessas dores são resolvidas com esses produtos e serviços dessas empresas aqui. São empresas e empreendedores curados por mim. Pode ir de olho fechado. Volta aqui depois para me agradecer. Tamo junto. André, eu bati na mesa. Eu sempre faço isso. Seguinte, pergunta final, cara. Quantos anos você tá? Desculpa. 34. 34. Ao longo dos seus 34 anos, já comprou Bitcoin, tá ajudando o mercado aí, tá voando, tá ajudando um monte de empreendedor, um monte de investidor a desbravar esse mundo. Pô, tá fazendo bastante diferença. Você foi um dos precursores dessa questão aí de trazer conteúdo de Bitcoin do jeito sério para a internet. Mas, ao longo dos seus 34 anos, voltando para tua casa, você bate teu carro e parte dessa para uma melhor. Bate na madeira aí. Nunca ninguém bateu o carro, muito menos morreu. Mas só para trazer peso. Bicho, cara, você fazendo planos, o que será do futuro e tudo mais, mas por acaso, chega o momento da tua missão concluir e já era. Tua última aparição pro mundo, cara. Se essa fosse sua última aparição pro mundo, que mensagem você condensaria, além de compre Bitcoin, que mensagem você condensaria aí pra galera? Que conselho você deixaria? Cara, eu acho que assim, a primeira percepção de que a vida é realmente passageira, né? E acho que a gente, quando é muito novo, quer muita coisa, né? Coisas de verdade, né? Acho que com a maturidade você vai entendendo que essas coisas importam menos do que as pessoas em si que estão com você, né? Eu acho que pra mim é um pouco disso. Eu vou ser pai agora em dezembro. Caramba, parabéns. E acho que massa. essa É a primeira? A primeira. Puta que pariu. Essa percepção vai te dando maturidade pra isso, né? E acho que aos poucos você vai entendendo teus pais e tudo mais. Acho que no limite, a mensagem que eu queria deixar às pessoas por mais que eu olhe para trás e veja esse negócio das coisas, eu vejo quanto foi importante passar por isso, né? Acho que a gente viver cada etapa muito bem. Então, assim, se você é muito novo, existe um jeito de conduzir isso, né? E quando você é mais velho, existe outro jeito. E nenhum é melhor que o outro, né? Talvez tenha mais uma percepção do que você tá vendo. Talvez lá na frente eu veja que faz menos sentido ainda ter menos coisas e queira ter mais pessoas na minha vida, né? Acho que é um pouco disso. A mensagem é um pouco essa. Porra. E tua vida vai mudar completamente, cara. O pessoal fala. Eu tenho uma bebezinha, o Bertozzi já tá... O Bertozzi já é experiente nessa vida aí de filhos. Tá com 2. Nossa, mas... eu acho que eu vi um story seu chegando em casa com essa filhinha indo atrás de você. Cara, não sei, né? Não tem palavra. Você não sabe, você não tem noção, você não tem uma fração de noção do que vai acontecer com a tua vida a partir de dezembro, cara. E sabe aquela música? Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Nossa, essa música quebra. Toda vez essa música quebra, velho. Porque aí você olha, é exatamente aquilo. Não, aquela música... É exatamente aquilo. Aquela você música chega em casa, se alguém tá torcendo por você, cara. Tem alguém torcendo por você. É surreal, cara. E outra, o seu pior dia... Não, é maluco, mas, cara, o seu pior dia, quando você se sentir um bosta, tá tudo... Quando você chegar na tua casa e ver teu filho ou tua filha, já sabe se é filha. Puta, então você tá fudido ao Nossa, extremo. Pior. Porque, cara, a filha quebra o pai de um nível, cara. E é a coisa mais deliciosa do mundo, cara. Mais deliciosa do mundo. Você vai ver. Parabéns, eu fico muito feliz quando alguém que eu gosto tá tendo um filho aí, porque, porra, isso mudou minha vida de um jeito, cara. Você não tem noção do que sua vida vai se tornar. E, porra, vai ser sensacional. Não. Tamo junto. Eu queria dar 2 insights aqui. Bora. Compra Bitcoin e tenha filhos. Sim! Galera, você que ficou aqui até o final, porra, muito obrigado. Nós estamos suando, porque no episódio anterior a gente ligou o ar-condicionado e a gente tava morrendo de frio. Coitado, André, desculpa aí. Então, eu tô lá de frio. Aí eu deixei a jaqueta aqui e me ferrei aqui. Aí nesse a criança falou, deixa só na ventilação. Mano, eu tô suando. Põe a mão aqui, ó. Eu tô suando, mano. Mas tamo junto. O André tá assim. Tá assim, ó. Acaba logo. Agora que eu reparei que eu tô com calor, porque eu tava tão entretido na conversa, mano. Eu devia ter falado, eu ligo o ar aí. Mas tamo junto. Pô, você que ficou aqui até o final, tamo junto. Compartilha esse episódio com as pessoas que você acha que precisa ouvir o que a gente falou aqui. Com seus sócios, com seus amigos e tudo mais. Aqui embaixo tem vários botões, clique em todos para engajar. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!